Carta aos Efésios. Nós vamos estamos estudando aos domingos, a carta aos Efésios. Eu quero ler nesta manhã apenas e tão somente o verso 1, 2 e 3. E vamos pregar apenas no verso 1, 2 e 3. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta ou o aplicativo do seu celular aberto. Lembrando ainda que amanhã, segunda-feira, oração na igreja. Uma bênção em nome de Jesus. As Déboras também têm vindo orar pelos filhos, uma bênção em nome do Senhor. Efésios 1, 2 e 3, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até o verso 3 apenas. Fique com a Bíblia aberta. Fique com o aplicativo aberto. Faça suas notações. Escreva. Tome nota. Mas antes, oremos. Pai, fala conosco pelo poder da Tua palavra. Ministra, Senhor, nesta manhã ao nosso coração. Que saiamos daqui edificados, fortalecidos. Dá-nos as condições necessárias para ministrar tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Conduz, ó Deus, a nossa voz. Conduz, ó Pai, este momento. E abençoa aqueles que de casa estão abertos também à palavra neste livro sagrado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, rogando, que Deus pudesse abrir, desvendar os nossos olhos, para que com os olhos desvendados, nós pudéssemos contemplar as maravilhas de Deus. O salmista também chegou a orar assim, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. E Paulo também pediu se desvendar de Deus, o abrir dos olhos, para conhecer todos os mistérios de Deus para com as nossas vidas. O Dr. Martyn Lloyd-Jones foi um pregador excepcional. Pregador na igreja de Westminster, lá em Londres. Há 2 quadras, eu estive lá visitando, 2 quadras do Castelo da Rainha. Uma igreja abençoada, maravilhosa. Um grande pregador. E os livros contam que homens viajavam de continente a continente, de um lado ao outro, para ouvir Lloyd-Jones. E uma das palavras que o Dr. Lloyd-Jones dizia é que nós, quando lemos a Bíblia, devemos ter o cuidado de não ter pressa, o cuidado de não correr, cuidado de não sermos rápidos demais na leitura da palavra do Senhor. Por exemplo, você lê aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O verso 1 e 2, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo, vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Graça a vós outros, paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus. Ali, aqui, agora vou orar. Faz uma oração. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, porque a Tua palavra é poderosa. Em nome de Jesus, te agradeço, amém. E você levanta e você sai, vai fazer outra coisa. E você não praticou a meditação na palavra de Deus. Você não começou a entender, a compreender
assimilar o que Paulo está ensinando na palavra do Senhor nosso Deus. E nós precisamos ter este tempo, nós precisamos ter este momento de analisar cada versículo, analisar cada porção da palavra. Domingo passado, no culto das 10, eu fiz apenas uma introdução à carta. Veja, relembrando algumas coisas para darmos sequência, Paulo ele se apresenta apóstolo de Cristo. Ele diz por vontade de Deus, eu falei semana passada. Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras: tudo que eu vou dizer a você, à igreja, tudo que eu vou ministrar à igreja, é sobre vontade de Deus, é o querer de Deus, é a ação de Deus. Então nós vamos entrar neste estudo desta carta aos Efésios, falando sobre os propósitos, os decretos de Deus, o supremo propósito de Deus para com as nossas vidas. O que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Deus realizou, para quando você comece a ver o que Deus fez, o que Deus realizou, você venha a glorificar, a exaltar a pessoa bendita do Senhor. Então eu sou apóstolo por vontade soberana de Deus. A vontade de Deus está se cumprindo, a vontade de Deus está se realizando, a vontade de Deus está se concretizando. E Deus tem uma vontade, Deus tem um querer, Deus tem um propósito. E você vai entender qual é o propósito de Deus. Quando ele escreve aqui, Epístola de Paulo aos Efésios, ele está dizendo não só aos Efésios, mas a toda a igreja do presente século. Poderia ser carta aos membros da central, carta à Igreja Presbiteriana do Brasil, carta à Igreja Batista, carta à Igreja Assembleia de Deus, carta aos metodistas, carta a todos os cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro. Paulo não está falando especificamente para uma igreja, Paulo está falando para o povo de Deus. E você entende neste texto, palavra por palavra que vamos destacar, que Paulo não está falando, escrevendo para ímpios. Paulo não está falando para pessoas que não têm um conhecimento de Deus. Paulo está falando para aquele e aquela que ainda não teve uma experiência com Jesus. Paulo está falando para aquele e para aquela que já passou por uma experiência com Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para o seu povo. E Paulo aqui, ao escrever para a igreja, ao escrever para o seu povo, ele está dizendo, o povo de Deus, que é ser um cristão. O que é ser crente? O que é ser cristão? Como que eu me torno um cristão? O que me diferencia de cristão? O que me faz ser crente? O que me tornou ser isso que eu sou hoje? Qual fora a razão de ser quem eu sou, porque sou o que sou, e para que sou o que sou, da forma como sou, e quem assim me fez, e como ele assim o fez? E Paulo está dizendo aqui, ele traz 3 marcas para reconhecer um verdadeiro cristão. 3 marcas, 3 características de um verdadeiro cristão. Quais são as 3 marcas que Paulo traz? Quais são os 3 títulos que Paulo diz para você dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de Jesus? A primeira marca que Paulo diz aqui, ele diz, santos, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Roma, aos santos que vivem em Jerusalém, aos santos que vivem no Brasil, aos santos que vivem na Europa, aos santos do mundo. A primeira marca da igreja, a primeira marca do cristão é esta palavra santo. E santo aqui traz 3 características especiais. A primeira dela,
Santo quer dizer separado. Aquele que foi separado. Você é crente porque você foi separado. Você foi separado dos demais povos. Nós fomos separados das multidões. Nós fomos separados de tudo e nos tornamos povo de Deus. Santo quer dizer separado. Primeira marca da igreja, da santidade, primeira característica de santo é ser separado. Segunda característica de santo é aquela que foi purificado. O Senhor não só te separou, mas em segundo lugar, o Senhor te purificou. Você foi tornado puro. Todo o pecado que estava sobre você, toda a mancha do pecado que reinava sobre você, sobre mim, sobre nós, foi tirada por Jesus. E quando Jesus tirou tudo isso, Ele nos purificou. Nós vencemos, nós triunfamos, não porque nós, por nós mesmos, mas pela graça de Jesus. Então Jesus está dizendo aqui, Paulo está dizendo, você foi purificado. Você veio cheio de pecado, você veio cheio de manchas, e o pecado te tomou, o pecado te arruinou, o pecado te destruiu, mas o Senhor, ao te separar, Ele tirou o pecado que estava em você, Ele tirou o pecado que estava em mim, Ele tirou o pecado que estava em nós, e nós somos purificados pelo Senhor. Então está escrevendo, a igreja purificada pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Você foi purificado. Primeira característica, separado. Segunda característica, purificado. Terceira característica, agora você vive diferentemente da forma como os demais vivem. É o processo da santificação. Você agora está se santificando, você agora está tornando cada vez mais santo, mais parecido com Deus, porque você se tornou um filho de Deus, santo. E veja, pela vontade de Deus, após de Cristo por vontade de Deus, e isso aconteceu não porque você disse assim, eu cansei do pecado, eu cansei da sujeira, eu cansei das mazelas da vida, eu cansei de tudo isso, não, porque o Senhor realizou em você uma obra tal, que você hoje é um santo. Eu disse domingo passado, na introdução apenas da carta, e o tempo foi curto, semana passada foi rápida a introdução, que você agora, você pode dizer, eu sou santo. Quem é você? Eu sou um santo. Qual é a primeira marca de um verdadeiro cristão? Santo. Muitos podem dizer assim, muitos dizem assim, pastor, eu sou até crente, mas eu não sou santo. Eu sou até crente, mas eu não sou santo. Mas a Bíblia diz que você é santo. Quem diz eu sou crente, mas não sou santo, não está agindo de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo está dizendo, você precisa entender isto. Você precisa se voltar para Deus, para entender que você é santo. Então pare com essa ladainha, pare com esta besteira, pare com essa idiotice, pare com esta asneira em dizer, olha, veja bem, perceba bem, eu até sou crente, mas eu não sou santo. Eu até sou de Jesus, mas eu não sou santo. Eu até leio a Bíblia, mas eu não sou santo. Eu sou impuro, eu sou sujo. A Bíblia está dizendo que você não é mais sujo, que você não é mais impuro, que você é santo. Eu sou santo, nós somos santos em nome de Cristo. Nós não entramos naquele processo de canonização, aonde após um período e nós morremos, nós falecemos, nós somos sepultados, e após sepultados, alguém vai estudar a nossa história, vai estudar a nossa vida, e vai dizer realmente essa pessoa é santa, é um santo, é uma santa, vamos canonizá-lo, vamos torná-lo santo, para que as pessoas orem por ele, para ele, peça coisa a ele. Isso não é bíblico, porque santos são pessoas vivas, redimidas pelo sangue de Jesus. Você está entendendo essa carta? Paulo está dizendo que você é santo. A segunda marca da igreja, fiéis aos santos,
e fiéis. Fiel aqui traz também algumas características, algumas marcas. Fiel, primeira marca, primeira característica de fiel, é aquele que crê. E no que crê. Você é fiel porque você crê. Você é fiel a uma crença. Você é fiel porque em você há algo que não há nas demais pessoas. Você crê no sacrifício de Jesus. Você crê na vida eterna. Você crê na redenção. Você crê na salvação. Você crê num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você crê no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, fiel no original é aquele que crê. Não é só fiel em ser fiel, digno de confiança, não é só isso. Os fiéis são aqueles que estão crendo, são aqueles que estão abraçando a fé, são aqueles que há uma crença, são aqueles que estão preparados para responder à razão da esperança que há neles. Jó dizia, eu sei em quem tenho crido. Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. A fé de Paulo, no que Paulo cria. Você é um fiel, porque você crê. Você é um fiel, porque não só você crê, segunda característica, é porque ao ser um fiel, você é digno de confiança. E as pessoas podem confiar em você, porque a sua crença lhe tornou fiel. Veja, não tem como ser igreja, ser crente, ser cristão, não tiver uma crença e não ser digno de confiança. De confiança, as pessoas ao ouvir você, elas dizem, eu creio porque ele falou, ela falou, e a sua palavra é honrada, a sua palavra é digna de honra. E a terceira marca de uma verdadeira igreja, Paulo diz, fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A palavra em Cristo, em Efésios aparece 15 vezes. Não é fiel a Cristo, disse semana passada, mas em Cristo. Aquele que está em Cristo tem fé em Cristo. Aquele que está em Cristo foi separado. Aquele que está em Cristo foi purificado. Aquele que está em Cristo é digno de confiança. Então veja que Paulo está dizendo, inicialmente, 3 marcas de um verdadeiro crente. 3 marcas de um verdadeiro cristão. É santo, é fiel, está em Cristo. Santo, separado, purificado, caminhando em santidade, fiel àquilo que ele crê. A sua crença é bíblica, a sua crença é fiel, verdadeira, e ele está em Cristo. Paulo não diz assim aos santos e fiéis que estiveram em Cristo. Aos santos e fiéis, a igreja de Éfeso que experimentou Cristo, não, mas a igreja que está em Cristo. Como eu sei se eu sou cristão? Primeiro, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou fiel. Eu creio em Cristo, não há dúvida. Eu sou santo, porque fui separado. Não tem como ser cristão sem ser fiel, ser santo, estar em Cristo. Não tem como ser crente sem ser santo, estar em Cristo e ser fiel. Aí Paulo traz o resultado disso. Qual foi o resultado dessas 3 marcas? Ele vai dizer no versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça. A primeira marca, o primeiro resultado é graça. O que é graça? Não são meus méritos, favor e merecido. Não são meus méritos. Não é a minha honra, a minha postura, o que eu fiz para merecer
Na verdade, eu sou indigno de tudo isso. Mas foi um ato da graça de Deus sobre a minha vida. A graça maravilhosa de Deus, maravilhosa a graça, é um hino que diz, maravilhosa a graça. Gosto muito desse hino, que fala desta graça abundante de Deus, desta graça redentora, purificadora, transformadora. Que graça sobre nós! A graça de Deus te tornou santo. A graça de Deus te encheu de crença, lhe tornando fiel. A graça de Deus te colocou hoje em Cristo. A graça de Deus fez isso na sua vida hoje. E você está entendendo isso hoje, sabe por quê? Igreja de Éfeso, Igreja Central, Igreja do Brasil, Igreja do mundo. Porque essa foi a vontade de Deus. Lá no Evangelho de João, Jesus disse, não foste vós que escolhestes a mim, João 15:5. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós não escolhemos a Deus, Deus que nos escolheu. E Deus nos escolheu, irmão, sabe por quê? Por graça. Se Romanos é uma carta doutrinária de Paulo excepcional, Efésios é uma carta também excepcional daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Efésios não vai trabalhar em todos os seus 6 capítulos, que nós vamos estudar verso por verso aqui, nos domingos do culto das 10. E quero, quando terminar esta carta, são 6 capítulos, e às vezes domingo eu vou ficar num verso só, às vezes 2 domingos num verso só. E ao terminar eu quero que você entenda Efésios. Porque está dizendo o que é ser crente, o que é ser cristão, o que Deus fez por nós, e como nós nos últimos capítulos, como nós agora vamos viver isso na sociedade, como nós vamos viver isso na família, como nós vamos viver isso no dia a dia, como nós vamos viver isso no trabalho, como nós vamos viver isso em todas as dimensões das nossas vidas. E Paulo está dizendo, é graça. Mas ele fala uma outra palavra, e paz. Que paz. E paz. O ser humano vivia um conflito extraordinário. O ser humano experimentava um vazio exponencial. E este vazio era resultado de uma intriga, de uma discórdia, de uma facção, de uma divisão. E ele, afastado de Deus, está em conflito. E ele busca satisfazer as necessidades e não consegue. E há uma ausência de paz tremenda. E há uma guerra interior. Ele guerreia consigo mesmo. Ele briga consigo mesmo. O que ele quer fazer não consegue fazer. O que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E esta luta interior, esta briga interior, essa coisa que o arrebenta, que o destrói, que o machuca, que o fere. E não só briga consigo mesmo, mas ele briga com o próximo, ele briga com o semelhante, ele briga com o outro, ele quer sempre estar em destaque, e quando não está, ele entra em confusão com meio mundo de pessoas, e ele não vive em paz, porque ele não está em paz com Deus. Romanos 5, verso 1, vai dizer que o Senhor veio na pessoa de Cristo, ensinamento do verso, e ele nos deu a paz com Deus. E agora então nós passamos a ter paz, porque fomos reconciliados com Deus.
No original, esta palavra paz aqui de Efésios é como duas pessoas brigadas, duas pessoas que não se conversam, duas pessoas que não têm diálogo, duas pessoas que estão viradas uma para a outra, ninguém quer saber uma da outra, elas estão brigadas e alguém vem e faz assim: vou reconciliar vocês, então me dê a sua mão, me dê a sua mão, eu vou lhes aproximar, lhes reaproximar, e junta as mãos, e agora um abraça o outro e fala: nós nos perdoamos e nós agora temos paz. Fora isso que Jesus fez na cruz do Calvário por um ato da graça. Nós estávamos brigados com Deus, nós estávamos distantes de Deus, nós nos encontrávamos ausentes de Deus. E Jesus veio por graça, Ele nos encheu de paz por nos aproximar do Senhor nosso Deus. E agora nós temos paz. Paz bíblica não é ausência de guerra. Paz bíblica não é ausência de conflitos. Paz bíblica, apesar dos conflitos, apesar das guerras, apesar das batalhas, eu estou em paz. Porque eu estou em paz com Deus, estou em paz comigo mesmo, estou em paz com meu semelhante, porque a graça do Senhor veio sobre mim. E Paulo, ele mostra a fonte, a origem, de onde veio. Ele diz: da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A paz que ministra nosso coração é o Espírito Santo, sabemos pela Bíblia. Ela vem de Deus por meio de Jesus, na atuação do Espírito Santo, o restante da Bíblia ensina. Quando eu desfruto isso, quando eu tenho um relacionamento profundo e maravilhoso com a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A paz e a graça vêm por parte de Deus, vem por intermédio de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, porque a Trindade Santa está agindo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém aqui é desprezado, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Paulo está honrando o Espírito Santo, honrando a Deus, honrando a Jesus. E veja, irmãos, 2 versículos apenas, numa saudação, mas que saudação, que saudação. Não é aquela: oi, tudo bem, você está bem? Estou bem, graças a Deus, Deus te abençoe, amém, e vai embora, não. Uma saudação repleta, encharcada, tomada de conteúdo. Aí depois de falar tudo isso, Paulo entra no versículo 3. Vamos ler o verso 3 todos juntos? Pode ler comigo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual é o problema que surge ao ler o verso 3? Qual é o problema que surge? O problema é o seguinte: o homem, por viver no seu egoísmo, antropocêntrico, homem no centro, e não cristocêntrico, Cristo no centro, e por viver esse ser antropocêntrico, ao ler o versículo 3, os seus olhos, seu coração, sua alma já é direcionado à expressão qual? Bênção, né? Abençoado, bênção. Ele vai dizer: Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção. E por nos tornarmos pessoas antropocêntricas,
egoístas, muitas vezes. O homem no centro. Nós olhamos aqui e esquecemos do resto e vamos para a bênção. Eu quero a bênção, o Senhor me abençoou, eu estou abençoado. E você começa a falar de si, mas Paulo não está falando de você, Paulo está falando de Deus. É como você pegar os hinos e os cânticos de séculos passados, exaltavam a Deus, e os cânticos do século presente exaltam o homem, a pessoa, o ser humano, e não a Deus. Pegue os hinos anteriores do inário, falam muito de Deus. As composições hoje, tem muitas canções hoje que não prestam para ser cantadas nos púlpitos das igrejas, porque coloca o homem lá no centro. Uma música linda até, aquela canção que cantava muitas vezes por aí, Raridade. Bonita, linda, mas não presta. Porque lá não tem Deus, só tem você. Deus pensou em você, você é raridade, você é importante, você não sei isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Cadê Deus? Cadê Deus? E parece que Deus tem a obrigação, o dever de lhe fazer feliz. Deus não é o nosso Senhor, ou é o nosso servo. Ele é o Senhor ou é servo? Ele é o Senhor, não o nosso servo. Mas quando Ele não é o Senhor, Ele se torna o servo, Ele tem que me fazer feliz. Ele tem que me alegrar, Ele tem que me dar paz, Ele tem que fazer isso, Ele tem. Deus não tem que fazer nada. E Paulo quer tirar a visão do homem para colocar a visão de Deus. Por isso o verso 3 começa dizendo: bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito aqui, irmãos, é uma expressão de louvor, é uma expressão de adoração, é uma expressão de rendição. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã para glorificar o nome do Senhor. O Senhor é bendito. Não há nada em nós que lhe pudesse atrair a Tua presença, mas o Senhor, pela Tua graça, nos alcançou. O Senhor, pela Tua graça, nos reconciliou contigo. O Senhor, pela Tua graça, nos encheu de paz. Graça ao Senhor, nos tirou da podridão do mundo. Graças ao Senhor, nos tirou da sarjeta do inferno. Graças ao Senhor, bendito seja o Teu nome, Senhor. Veja que o verso 1 e 2 leva Paulo a levar a igreja, conduzir a igreja à exaltação do Senhor. Foi o Senhor é bendito. Leia o Apocalipse, veja lá as canções do Apocalipse, as canções da adoração ao único que está sentado no alto soberano trono, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Paulo vai escrevendo aos Coríntios, Paulo vai escrevendo aos Efésios, Paulo vai escrevendo suas cartas, vai escrevendo aos Romanos, e chega um momento que ele diz: ó profundidade da riqueza, do saber, do conhecimento, quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu o Senhor, quanta sabedoria, e Paulo começa a exaltar a Deus. Se ao reconhecer o que Deus fez, não te leva a exaltar o nome dEle, você não reconheceu nada. Está tomado de ignorância, de falta de sabedoria. E o conhecimento pleno não veio a você para desvendar os seus olhos, para que você contemplasse o que Deus está fazendo, a ação do Senhor, o poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E veja, irmãos, que o verso diz: bendito. Mas eu repito, quando nós estamos voltados para o ser, o homem, a mulher, o ser humano, nós olhamos para esse versículo e ao ler o versículo nos deparamos com a bênção e esquecemos da exaltação, da glorificação da pessoa de Deus. Está entendendo? Está entendendo? Diga amém. Amém? Veja, irmãos, como Deus é poderoso.
como Deus é glorioso. Pai, eu estou aqui nesta manhã, você dizendo assim, porque foi da tua vontade. Se fosse por mim mesmo, onde eu estaria hoje? Você acorda de manhã, eu chego na igreja muito cedo no domingo, às vezes 7 horas, antes das 7 da manhã eu já estou aqui no gabinete. E você olha na praça, chega aquelas pessoas do mundo. Jovens, bêbados, passaram a noite nas noitadas da vida, embriagados, vão lanchar na feira, falando um monte de besteira um para o outro, situações vexatórias. E daqui a pouco chega a igreja para adorar o Senhor. Se não fosse a graça, nós estaríamos no mundo. Mas a mesma graça que nos alcançou também pode alcançá-los. E pode tirá-los do mundo e trazê-los para dentro da igreja, para junto conosco adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Mas é graça. Paulo quer dizer, igreja de Éfeso, entenda a graça de Deus. E você o louva. Você sabe quem Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem Ele é? Ele não é qualquer pessoa, Ele é Deus, Ele é Pai de Jesus Cristo. E Ele também nos tornou nosso Pai por causa de Jesus, que no verso 2 Paulo diz, da parte de Deus nosso Pai, o Pai de Jesus é o meu Pai, o Pai de Cristo é o teu Pai, e nós somos filiados, filhos de Deus. Esse Deus glorioso. Aí Paulo parte que nos tem abençoado. E nós o glorificamos porque Ele tem nos abençoado. Aí você volta os olhos agora que você é filho de Deus, que Ele tem nos abençoado. E Ele diz com toda sorte de bênção. Não é com um tipo, mas com toda sorte de bênção. Mas Ele dá um destaque no texto. Ele diz assim, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Duas coisas, duas verdades. A tua bênção é espiritual. A tua bênção não é só material. A tua bênção não é quantos bois você tem, quantos animais você tem, quantas casas você tem, quantos carros você tem, quantas escolas você estudou, quantos diplomas você tem na parede. A sua bênção, meu irmão, minha irmã, não é material, a sua bênção é espiritual. Nas regiões celestes. Porque você não é cidadão deste mundo, você é cidadão dos céus. Mas quando as pessoas voltam os olhos para este mundo, é o adquirir, é o conquistar, é o ter, é o possuir. Ele diz que a minha bênção é material, mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu irmão, minha irmã, Paulo traz em carta aos Efésios, irmãos de Efésios, de Central, de Cascavel, do Brasil, do mundo. A sua bênção não é material, a sua bênção é espiritual. O Senhor não está te abençoando com toda sorte de bênçãos materiais, mas com toda sorte de bênção espiritual. E se você não zelar pela espiritualidade, não zelar pela vida espiritual, você perde privilégios de Deus. Deu para entender, sim ou não? Toda sorte de bênção espiritual. A partir do verso 4, para domingo que vem, ele vai nominar algumas. Ele vai adiantar algumas. Ele vai citar algumas. Eu vou adiantar algumas da Bíblia. Nosso nome está no livro da vida. Nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para ler e meditar e guardar e viver. Nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Não há mancha sobre nós.
Não há mácula, não há sujeira, não há nada que nos impeça de entrar no céu, porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Mas o problema, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes a pessoa liga a bênção a ter, a possuir algo neste mundo terreno, como se tudo se voltasse para o terreno. E esquecem do mundo espiritual. E onde nós somos abençoados da sorte de bênção? No espiritual. E não no terreno. O Senhor nos abençoou no terreno, certamente nos abençoou e tem nos abençoado. Certamente nos supre e tem nos suprido. Mas aqui não é nosso mundo. E quando as pessoas não entendem isso, elas andam revoltadas com Deus, elas andam brigadas com Deus, elas andam em discórdia com Deus, que fala: Deus, o Senhor não me deu a casa que eu queria, o Senhor não me deu o carro que eu queria, o Senhor não me deu a fazenda que eu queria, o Senhor não me deu a mansão que eu queria. E ela, quando abre a boca, ela só fala das coisas terrenas. Olha o relógio que eu comprei, olha a minha pulseira, olha o meu colar de ouro, olha o meu carro que está lá na garagem, olha a minha casa, olha os meus móveis, olha as minhas roupas, mas não tem nada de espiritual. Ela morre, ela vai para o inferno, ela queima no fogo do inferno, porque não acumulou nenhum tesouro no céu. O Senhor morreu por ti na cruz, não para te dar um carro. Se você quer um carro, vá trabalhar, levanta cedo, soa a camisa, trabalha o dia inteiro, se esforça, pega um trabalho extra, vai à luta e você vai conseguir o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, o que você quer. Mas no mundo espiritual você não entraria se não fosse a graça de Deus. E você tem que entender isso. Quando você entra na igreja, você não veio aqui para pedir uma bênção, você veio aqui para agradecer que no mundo espiritual você foi abençoado. E o seu nome lá está, e um dia você vai andar por ruas de ouro, mansões celestiais, e estará na presença gloriosa de Deus. Amém, irmãos? Se fosse uma pentecostal, sair até um glória a Deus, mas o presbiteriano, tempo da glória a Deus é devagar. Mas saiu a glória, aleluia, glória a Deus. Aquele irmão que vem à noite tem que vir de manhã também, para pôr fogo na igreja. Dê um glória a Deus, irmãos, amém? E quando ouvir um glória a Deus, não olha com cara feia, não. Se olhar, eu mando a Bíblia daqui na tua cabeça. Você fala: glória a Deus, irmão, dê glória a Deus. Que o miserável vai lá assistir um jogo, timinho dele, que nunca teve uma mundial na vida, faz um gol, ele fala: glória a Deus, fez um gol. E na igreja, glória a Deus. Mas está morrendo, né? Mas eu sei que o presbiteriano ele vibra por dentro. Mas tem que ter uma forma de colocá-lo inverso, né? É por dentro, está vibrando. E outro dizendo: quer que acabe esse culto logo, quer ir embora, almoçar com a mamãe. Não, meu irmão. Deus tem nos abençoado no mundo espiritual. Paulo diz assim, ó: nas regiões celestiais. O que ele diz depois? Em Cristo. 15 vezes, segunda vez. Primeira vez no verso 2, primeiro. Segundo no verso terceiro. Em Cristo. Aonde Ele está, eu estarei. Porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, nas regiões celestiais, tem a paz do Senhor no seu coração. Repito, o que eu disse no começo. Se nós lermos a Bíblia rápido, correndo, a gente não pega nada disso. Não é verdade? Passa batido. Passa batido. Aí você vai falar: Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos, já estou abençoado, eu sou um abençoado, eu sou um abençoado. Fala: mas não é isso que Paulo está dizendo, não. Está entendendo errado. Ele repetiu: em Cristo, regiões celestiais, bênção espiritual. Você tem aprendido a valorizar isto? Quando os crentes
que leram Efésios, tanto de Éfeso quanto os demais crentes, que a carta, eu repito, é para você e para mim. É como escrever essa carta, escrita assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em tracinho. Você complementa. Fiéis em Cristo, segue. Aos santos que vivem, você escreve Cascavel, Curitiba, Maringá, São Paulo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Coreia, China, Paraguai, Argentina, Venezuela, Chile, Equador, por aí vai. Aos santos que aí estão, vocês são a igreja de Jesus. Vocês são aqueles que no mundo espiritual, a sua eternidade está garantida. Então por isso ele começa o verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Ah, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Note, caminho para o encerramento da palavra de hoje, que você tira os olhos de você e volta os seus olhos para Deus, para a glória de Deus, para o realizar de Deus. Aí você desfruta da paz, da graça, porque você hoje está em Cristo Jesus. Que Deus, pela sua graça, nos abençoe e possamos continuar estudando Efésios. Cada versículo, sejamos tocados pelo poder de Deus e possamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos. Faça uma oração a Deus de exaltação. Faça uma oração agora exaltando a Deus. Ore agradecendo. Ore também pelo pastor Leonardo, precisou ir ao hospital, não está bem de saúde, devido aí àquilo que eu já falei, a dengue. Que Deus o cure, em nome do Senhor. Faça uma oração de exaltação e ore pelo pastor também. Agradeça a Deus pela redenção, pela salvação.